Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Uma excelente fonte de antioxidantes, vitaminas e sais minerais. Os cogumelos fortalecem o sistema imunológico, previnem doenças, reduzem o colesterol e ainda controlam os níveis de açúcar no sangue. Mas essas boas notícias não vêm acompanhadas de bons números no que diz respeito à produção. O agronegócio de cogumelos no Brasil ainda é reduzido, com poucos produtores, a maioria deles concentrados em um único estado. O champignon é a espécie mais cultivada, mas outras vêm despertando interesse nos produtores nacionais, como o shiitake e o cogumelo do sol. Para falar sobre o mercado e a produção de cogumelos, eu recebo aqui no estúdio o professor de micologia do Departamento de Fitopatologia da Universidade de Brasília, José Carmine Gianesi. Olá, José, bem-vindo. Tudo bem, estamos aqui à sua disposição. Muito obrigada. Também está conosco o produtor de cogumelos, Gil Sérgio dos Santos Silva. Olá, Gil Sérgio, também é um prazer recebê-lo. Olá, muito obrigado pelo convite. Obrigada. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos conhecer um pouco sobre a produção de cogumelos. A produção de cogumelos é complexa. Cada espécie é cultivada de uma forma diferente. Nessa estufa, por exemplo, é produzido o cogumelo do sol. Para plantar o fungo, é necessário até desenvolver a semente em laboratório. Marcelo, então, fácil não é, né? E demora também, é um processo demorado. Não, nem um pouco fácil. É um processo que tem uma tecnologia envolvida e que também tem um tempo de cultivo e bastante trabalho. No Distrito Federal, até o ano de 2002, nós já tivemos 28 produtores de cogumelo, sendo que hoje somos 4 produtores em Brasília. Depois de ser plantado, o fungo se alimenta de um composto de carbono e nitrogênio. E aí é preciso esperar mais um mês. Depois dessa fase vegetativa, a gente tem que fazer uma indução nesse processo todo, ou seja, baixar a temperatura dessa casa de cultivo, dessa estufa, para que com esse choque possa começar a nascer o cogumelo. Para sair do processo de vegetação e começar o processo de frutificação, nós temos que fazer uma indução ou um estresse, um choque, principalmente de temperatura, para que esse fungo ache que vai morrer e com isso começar a se proliferar. Durante todo o ano, Marcelo consegue produzir 3 ciclos. Cada safra rende 1 tonelada de cogumelos frescos. Mas não pense que isso é muito. A mesma tonelada se transforma em apenas 100 gramas de cogumelos desidratados. No caso do cogumelo do sol, 90% dele é composto de água. Seja fresco, seco ou em pó, esses pedacinhos dourados são poderosos. Auxiliam até no tratamento de câncer. Hoje ele é apresentado mundialmente como o cogumelo que tem a maior concentração de princípios medicinais. Muitas pessoas usam para tratamento de câncer, de AIDS, de rinite, de sinusites, de quadros alérgicos, de quadros de hepatite. Ele tem a função de regular e de estimular o sistema imunológico das pessoas. José, qual a importância dos cogumelos? Olha, eu gostaria de, antes de entrar especificamente na análise da importância dos cogumelos, mencionar de uma maneira geral a importância dos fungos. Os cogumelos estão enquadrados dentro de um reino que até meados do século passado eram considerados como parte do reino planta, era considerado como plantas. Justamente por causa dessa semelhança que existe entre um cogumelo e algumas plantas de pequeno porte. No entanto, hoje nós sabemos que os fungos se constituem em um reino e se prevê a existência no mundo de 1,5 milhão de espécies diferentes de fungos. Desse 1,5 milhão de espécies, mais ou menos 70% a 80% delas são microfungos. São fungos que não se percebe a olho nu e que são responsáveis por muitos benefícios, mas também por muitos malefícios. Nos outros 30% estão incluídos os macrofungos. E aí estão os cogumelos e uma série de fungos de grande importância para o meio ambiente. Por exemplo, vários fungos micorrízicos,
que convivem, que são obrigatoriamente associados às raízes de plantas. E muitos dos cogumelos são fungos micorrízicos e que não podem ser cultivados. Assim, o mais importante deles, que são os fungos do gênero tuber, que são as trufas, esses fungos não são cultiváveis. Eles são explorados na natureza e de uma maneira muito interessante, principalmente na Europa ou nas regiões onde existem plantas do gênero Quercus, que é o carvalho. Várias espécies de carvalho mantêm uma simbiose com as trufas. Essas trufas são colhidas por meio de cães treinados em farejar as trufas ou porcos treinados em farejar as trufas. Esse é o cogumelo mais caro que existe no mundo. Então é um cogumelo que se desenvolve no tronco das árvores. Não é bem um cogumelo, é um fungo que se desenvolve no tronco, sob o solo, associado à raiz. E Entendo. a localização dele é feita por cães farejadores especializados nisso. Então, estou te dando um exemplo. Existe também as morchelas, por exemplo, que não são cultivadas. São todos fungos micorrízicos e que frutificam em função e na dependência dessa simbiose que eles têm com as raízes das plantas. Então, eles produzem uma massa orgânica grande, uma massa de filamentos chamados de micélio dentro do solo e usam essa energia para frutificar, produzir os corpos de frutificação que são justamente o que nós usamos na nossa mesa, como iguarias e iguarias as mais variadas. Além disso, desse aspecto específico dos macrofungos, os fungos têm uma importância muito grande, porque basta pensar, por exemplo, que o primeiro grande antibiótico que se desenvolveu, a penicilina, é um produto do metabolismo secundário de um fungo, do gênero Penicillium. Existe hoje uma estabilidade grande na atividade de transplante de órgãos graças a um produto fúngico chamado ciclosporina, que é um metabólito fúngico que foi descoberto por um laboratório europeu e que se desenvolveu nesse medicamento, que é um imunomoderador, moderador, e que controla a rejeição de órgãos. Né? Existe hoje o medicamento mais vendido no mundo, que se constitui no grupo das estatinas. Essas estatinas são produtos de metabolismo fúngico, a molécula original, e depois a indústria farmacêutica modificou. É o produto mais comercializado pela indústria farmacêutica no mundo. O que dá mais dinheiro hoje é esse produto. Existe ainda o aspecto, por exemplo, da indústria da fermentação. Então, toda a atividade de fermentação de bebidas alcoólicas é em cima de um grupo de fungos chamados leveduras. Essas leveduras são fungos unicelulares que crescem no meio de cultura, fermenta aquele substrato e produz o álcool. Então, quando você está tomando um uísque, indiretamente você está ingerindo um produto fúngico, uma cachaça, a mesma coisa. Né? Então, a importância dos fungos, ela transcende em muito o que a gente conhece, o que o meio popular conhece. Agora, Gil Sérgio, existem inúmeros tipos ou espécies de fungos, mas poucas são conhecidas, não é? Eu acho que o Brasil está se abrindo para os fungos agora, né? A gente, como diz você no início da reportagem, se conhecia muito só o champignon, que era muito comercializado, muito em mercado. Agora está surgindo um pouco mais o conhecimento sobre o shiitake, sobre o shimeji e principalmente sobre o cogumelo do sol, que é conhecido como um cogumelo medicinal. Então nós ainda estamos muito no início, mas o que se está percebendo é que o Brasil está se abrindo mais para o cogumelo, está consumindo mais cogumelo. E esses benefícios que o cogumelo faz para a saúde, eles são todos comprovados, não é? Eles são comprovados porque o cogumelo ele já existe e é consumido há muito tempo fora do Brasil, né? No Brasil é que está se começando isso. Como o próprio professor disse, nós estamos falando aqui de fungos, que os cogumelos são os macrofungos, né? São fungos que realmente crescem muito e que a gente observa que servem para a alimentação. Eles são muito ricos em vitaminas do complexo B, em minerais como selênio, zinco, que você não encontra em todos os alimentos do dia a dia. Então essa é uma das formas boas de você consumir esses alimentos. Agora, há alguns que são tóxicos, não é?
Existem muitos que são tóxicos, né? O normal é que se conheça esses que são em mercados, que é shimeji, shiitake, cogumelo do sol e alguns do reino Pleurotus, de modo geral. O que não é conhecido, geralmente está em matas ou está em locais onde realmente não se tem acesso. Então, se você não conhece o cogumelo, eu como produtor digo, nunca prove, nunca coma, nunca se dirija a ele diretamente, porque você pode correr um grande risco de se contaminar ou de se intoxicar, né? Não é nem só porque ele é venenoso, pode se intoxicar com cogumelo. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Até já! Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre a produção e o mercado de cogumelos. Participam do programa o professor de micologia do Departamento de Fitopatologia da Universidade de Brasília, José Carmine Dianese, e o produtor de cogumelos, Gil Sérgio dos Santos Silva. Professor, no bloco anterior a gente conversou um pouquinho sobre o cuidado que a gente deve ter quando um cogumelo é tóxico. Se uma pessoa ingerir um cogumelo desse, ela pode até morrer, professor? Tranquilamente. Pode morrer mesmo. Nós temos pouca tradição na coleta de cogumelos na natureza. Em boa parte, o que ocorre, por exemplo, aqui na região do Cerrado, que eu conheço bem, é que o desenvolvimento dos cogumelos ele é muito limitado pela alta população de insetos que existe no Cerrado. Então, a nossa competição para coletar cogumelos na natureza como alimento ou como suplemento alimentar, ela é muito limitada. E isso é verdade para a região tropical quase toda. Em regiões de clima temperado, existe uma tradição de coletar fungos na estação certa, em geral na primavera, e que são usados na alimentação. Para isso existem manuais instruindo o povo a respeito daquelas espécies que são tóxicas, a que o Sérgio se referiu. Então, isso é realmente um problema. Então, a micofagia, o fato de se alimentar, de se usar fungo na alimentação, é uma coisa muito tradicional em outros países. Nós aqui, ela não é muito recomendável. Se bem que os nossos nativos, eles têm, os índios brasileiros, eles têm hábito de coletar e de comer fungos na floresta. Isso é uma coisa pouco estudada, pouco explorada e que precisa ser melhor conhecida, mesmo porque podem haver espécies novas, diferentes, que eles utilizam e é uma informação que poderia ser usada para o aproveitamento em escala comercial dessas espécies. Nós conhecemos muito, como conversamos, o champignon, não é? Mas o cogumelo do sol, o shimeji e o shiitake vêm ganhando muito destaque. Isso vem fazendo com que a produção no nosso Brasil cresça, já que ela ainda é pequena? Com certeza, né? É uma procura de mercado, né? À medida que você vai conhecendo o produto, entendendo como é que ele é muito proteico, tem muitas vitaminas, que tem um sabor muito diferenciado, a população acaba se acostumando com o alimento e procurando ele. Brasília, onde a gente está, é um exemplo claro. Nós estamos aqui num local que o mercado é aberto. Recebemos muitos turistas, muitas empresas de fora, temos muitas embaixadas, temos muitos órgãos públicos, então é muita gente vindo para cá procurando uma alimentação boa. E muita gente de fora vindo para cá também. Então eu acho que esse pessoal que vem de fora, vem para cá procurando esse alimento, faz com que a gente aqui comece a produzir mais para fornecer esse alimento também. Professor, você considera que algumas medidas poderiam ser tomadas ou colocadas em prática para alavancar realmente a produção, o mercado de cogumelos no nosso país? Não tem dúvida. Eu acho que tem que ter um desenvolvimento de um programa de pesquisa pelos órgãos do governo mais agressivo, mais amplo, para resolver problemas que o Gil Sérgio tem e todos os produtores têm, que é o problema das doenças dos cogumelos, que são muito infectados por microfungos
por nematóides e que causa consequência de grandes prejuízos. Além do mais, muita perda. Além do mais, existe o problema da produção do tipo de composto correto para que o fungo consiga crescer de uma maneira economicamente razoável. E essas pesquisas têm que envolver também o controle ambiental, que muitos dos produtores sofrem com a falta de informação a respeito do controle ambiental. E não é nem falta de informação, é falta de dados mesmo, porque a pesquisa no assunto ainda é incipiente no Brasil. Nós temos um esforço grande aqui na Embrapa, desenvolvido pela doutora Arailde Fontes Urben, mas ela está mais ou menos isolada na pesquisa. E eu acho que os órgãos oficiais teriam que se envolver mais nisso. Gil Sérgio, cultivar o cogumelo é uma coisa fácil? Do que uma boa produção depende em termos de clima e de cuidados na natureza? Olha, fácil não é, e principalmente aqui no Brasil. Como o professor diz, aqui é um clima tropical para quente. O cogumelo ele se adapta melhor num clima mais úmido, né, e mais para frio. Nós estamos numa época agora de muita chuva, então isso facilita um pouco a produção de cogumelo. E não é só isso, como ele próprio diz, nós não temos técnicas, o Brasil não é conhecido como um país que produz muito cogumelo, não temos técnicas e estudos muito grandes sobre isso. A gente produz de acordo com o que a gente conhece, com cursos que fizemos já na Embrapa aqui também, estimula muito a produção de cogumelo e precisa muito de tecnologia, de controle de umidade, controle de temperatura, pessoas com conhecimento para lidar o dia a dia, porque qualquer falha que a gente tenha de uma contaminação, ela se espalha muito rapidamente. O fungo, você observou ele num dia, você não controlou um fungo competidor, 2 dias depois ele já contaminou quase toda a sua área. E aí você perdeu a produção? Você perde a produção. A gente tem uma produção ainda orgânica, ou seja, eu não utilizo nenhum produto químico para combater isso. Então a única maneira que eu tenho é limpeza e cuidados. Se eu não limpar e não cuidar todo dia, eu corro o risco de perder tudo em pouco tempo. E professor, os cogumelos, eles têm várias formas, não é? Várias formas. Há uma variação morfológica muito grande, porque se trata de um conjunto muito grande de diferentes espécies. Eles pertencem a diferentes espécies. No início eu disse que os fungos, para os fungos existe uma previsão de 1,5 milhão de espécies no mundo. Nós conhecemos mais ou menos 100 mil. Nossa. Só para você ter uma ideia, há um vácuo de conhecimento muito grande e esse vácuo é maior aqui nos trópicos do que em qualquer outro lugar. Agora, os cogumelos, a mesma coisa, é um número muito grande de espécies e você talvez tenha aí umas 500 mil espécies de cogumelos diferentes e eles são diferentes porque pertencem a espécies diferentes. Da mesma maneira que você tem animais de diferentes espécies, você tem fungos de diferentes espécies e morfologicamente muito distintos. E o importante é o seguinte, é que esses organismos, do ponto de vista do genoma desses organismos, da quantidade de DNA que eles dispõem, é uma quantidade relativamente pequena, porque é mais ou menos 3 vezes o que existe numa bactéria. No entanto, a variação morfológica entre os fungos ela é extremamente grande. E é tanto para os macrofungos quanto para os microfungos. O que as pessoas que querem produzir cogumelos precisam para que tenham uma boa produção? Olha, o principal é você estudar muito antes de começar uma produção. Ele é um produto muito rentável se você realmente consegue produzir bem. É muito comum, e principalmente no Brasil a gente viu muito isso, de muita gente iniciar achando, olha, eu vou produzir um cogumelo, vou ter uma excelente rentabilidade e vou ganhar muito dinheiro com isso. Na verdade, eu vi muita gente perder dinheiro com isso. Eu mesmo já estou 8 anos produzindo cogumelo e depois de 8 anos agora que eu estou melhorando minha produção e conseguindo ter uma rentabilidade um pouco melhor. Precisa de muito estudo, precisa de uma vigilância constante, precisa de um controle o tempo todo de umidade, de temperatura, precisa estar estudando o tempo todo, porque você está sempre tendo uma surpresa. E principalmente aqui no nosso país, porque o clima do nosso país, a não ser em algumas áreas específicas, ele é muito desfavorável à produção de cogumelo.
O clima quente e seco, principalmente aqui da nossa região de Brasília, ele é extremamente desfavorável. A gente só consegue produzir se for dentro de estufa, com controle de umidade, com controle de temperatura. Essa é a única forma realmente. Então, acaba se tecnificando muito a produção, né? Ela tendo um custo muito alto. Não é uma coisa tão simples. O professor comentou, né, que se encontra muito na natureza. Você encontra muito em São Paulo, na região da Mata Atlântica, é uma região muito úmida, com muita vegetação, realmente é mais comum. Tanto que o cogumelo do sol, que é um dos que a gente produz, ele foi encontrado numa cidade chamada Piedade, em São Paulo. O primeiro local que se encontrou foi lá, e os primeiros estudos foram por lá. É um cogumelo que veio da natureza. E, professor, deveria haver um investimento maior nas universidades no que diz respeito a essa matéria? Eu gostaria de fazer um apelo no sentido de que no país em geral, principalmente nas universidades, se tomasse consciência da importância dos fungos e que se inserisse um maior conteúdo de micologia nos cursos, principalmente nos cursos de ciências biológicas, a área de ciências biológicas. Porque, na verdade, existem várias universidades, inclusive a nossa Universidade de Brasília, onde os alunos saem do bacharelado em biologia praticamente sem conhecer absolutamente nada sobre os fungos, apesar de se existir dentro da universidade um forte componente de micologia em termos de pesquisa e atividade na pós-graduação. Mas na graduação, o conteúdo que é oferecido aos alunos não é absolutamente suficiente. Temos bons exemplos disso em São Paulo, temos bons exemplos disso na Bahia, em Pernambuco, onde o conteúdo de micologia ele está dentro da graduação em ciências biológicas com a dose devida. Porque a importância do grupo é extremamente grande e não se pode perder a oportunidade de, num país tropical como o nosso, onde existe uma diversidade micológica extremamente grande, de transmitir aos alunos a importância disso para que no futuro a pesquisa micológica se desenvolva a ponto de beneficiar os produtores de cogumelo e também de conscientizar as pessoas a respeito da importância nutricional dos cogumelos a ponto de se começar a realmente procurar cogumelo no mercado. E a gente poder encontrar cogumelo em todos os supermercados para comprar. E complementando o que o senhor está dizendo, isso é um exemplo que eu vivo. Eu não consigo encontrar profissionais no dia a dia que possam me dar auxílio. Temos a Embrapa, mas a Embrapa ela tem a limitação dela. Mas se eu vou procurar pessoas que conheçam muito de fungos, que possam me ajudar a combater as doenças, isso não é uma coisa fácil. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Foi um prazer. Eu agradeço. Obrigado. Obrigada. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão para a gente, anote o nosso endereço, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!